Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É bem provável que o único Frederico que alguns de vocês conhecem seja o famoso filho da Dona Florinda, também chamado de Kiko, daquela série de comédia do Chaves. Mas hoje eu quero falar sobre outro Frederico. Hoje eu quero falar sobre Alfredo Frederico da Suécia, ou melhor, Adolfo Frederico da Suécia. Ele foi um rei que nasceu em 14 de maio de 1710, muitos anos atrás. Mas não é bem sobre o nascimento de Adolfo que eu queria falar hoje não, e sim sobre a morte dele. Morte, inclusive, que ocorreu por causa de comida. Acredite se quiser. Pela falta de comida, pastor? Obrigado. Não, pelo excesso de comida. Dizem os historiadores que em 12 de fevereiro de 1771, Frederico devorou uma refeição digna de rei. Essa refeição era composta por lagosta, caviar, chucrute, sei nem o que é, arenque fumado e champanhe. Tudo isso seguido por 14, isso mesmo, 14 porções da sobremesa que ele mais gostava. Com tanta comida, infelizmente, o estômago de Frederico não suportou e ele morreu. Sendo lembrado a partir daquele momento, especialmente pelas crianças da Suécia, como o rei que comeu até morrer. O rei que comeu até morrer. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre fome e sede. Mas nós não vamos falar sobre uma fome e uma sede apenas. Hoje nós vamos meditar sobre uma fome e sede que faz mal e também uma fome e sede que faz bem para nós, que nos abençoa. Uma que nos prejudica, que nos mata, e também uma fome e sede que nos dá vida, que nos traz bênção ao nosso coração. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, onde nós leremos o verso de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 6. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Sempre nós dizemos da nossa alegria pela presença ou participação de todos. O verso dessa noite é Mateus capítulo 5, verso 6, o qual diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Curve sua cabeça, vamos clamar ao Senhor mais uma vez. Pai, primeiramente nós entramos em Tua presença, não para pedir, Senhor, mas para agradecer. Simples fato de podermos falar contigo, Senhor, já é resultado da Tua graça derramada sobre nós. Porque indignos somos, Senhor, sem merecimento algum. Mas para nós o Senhor abriu a porta do céu
para podermos falar contigo, Pai, e um dia podermos morar com o Senhor. Quem somos nós para podermos dizer que estamos caminhando para morar eternamente com o nosso Criador e Redentor? Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida que o Senhor mantém dentro de nós. E nós entendemos, Pai, que estamos vivos não para vivermos como queremos, mas para vivermos como o Senhor quer, pois a vida nossa pertence a Ti. O ar que nós respiramos é do Senhor, Pai. Então não temos o direito de fazermos o que quisermos. Nós temos o direito de fazermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Que assim seja, Pai, o nosso querer, que esta seja a nossa decisão, pois tudo isso nós pedimos, Pai, agradecendo por este momento e pedindo também que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos transforme, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, essa é a nossa quarta meditação, as bem-aventuranças de Jesus. Nas primeiras três, nós aprendemos sobre a recompensa que Deus promete, primeiro, para os humildes de espírito. Segundo, para os que choram em sua presença. E terceiro, para os mansos, para aqueles que ao invés de agirem com violência, agem com mansidão. Já hoje nós vamos aprender sobre aqueles que são abençoados, aqueles que são recompensados, porque têm fome e porque têm sede. Porém, eles são recompensados porque têm fome e sede de algo especial. De algo especial. Mas talvez a primeira coisa que nós precisamos entender é o que, afinal de contas, significam essas palavras: fome e sede. Essas palavras, elas podem ser entendidas, irmãos, de duas formas diferentes. Nós podemos entender fome e sede de forma literal, em relação à fome de comida e sede de água. É o que acontece quando nós passamos algumas horas sem nos alimentarmos ou sem ingerirmos água. O que acontece? Quando nós passamos horas sem comer, nós ficamos com fome de comida. E quando nós passamos horas sem beber água, nós ficamos com sede de água. Então essa é a forma literal de entender fome e sede. Porém, na Bíblia existe outra forma de usar essas palavras. Fome e sede também podem ser usadas de forma diferente, de forma figurada, para falar sobre um desejo muito forte de algo, sobre uma vontade muito grande de algo ou de alguém. Várias vezes nós vamos encontrar, por exemplo, o salmista dizendo que tem fome pela presença de Deus, dizendo que tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Porém, não é apenas na Bíblia que nós encontramos essa expressão sendo usada assim. Hoje em dia também costuma-se falar muito sobre, por exemplo, um atacante que tem fome de gol. Fome no sentido não em relação à comida, mas em relação à vontade, desejo grande por algo, fome de gol. Um vendedor que tem fome de vender. Fome e sede podem ser usados dessa forma, como desejo grande de realizar algo, de conquistar algo, de ter algo. Um desejo que não é pequeno, como uma fome, e que não desiste, mas resiste, persiste dentro de você como uma sede, que não para, mas parece que aumenta cada vez mais, né? Porque se você está com fome e você não come, a fome passa, né? Ou ela aumenta, com o passar do tempo ela vai aumentando cada vez mais. Então assim é a fome e a sede em relação a algo. Podemos falar sobre comida e água também. Podemos falar sobre algo que nós buscamos, algo que nós queremos muito, ter fome de algo, sede de algo.
Portanto, irmãos, ter fome e sede é algo que o ser humano pode ter em relação a qualquer coisa. Precisamos entender isso. E é justamente aí que mora o problema. É justamente porque o ser humano é capaz de ter fome e sede por qualquer coisa que mora o problema do ser humano. Por quê, pastor? Porque existem coisas que merecem a nossa fome e sede. Existem coisas das quais vale a pena ter fome e sede. E existem coisas das quais não vale a pena. E é justamente sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Hoje nós queremos meditar sobre uma fome e sede que não nos fartam e sobre uma fome e sede que nos fartam. Qual é a fome e sede que não farta o ser humano? Vamos começar meditando sobre ela. E eu peço que nós sejamos honestos agora, que nós sejamos sinceros. Por que, afinal de contas, nós pecamos? Por que eu peco? Por que você peca? Será que é porque o pecado nos obriga a pecar? Ou não seria porque nós sentimos vontade de cometer pecados? Nós sentimos desejos de praticar coisas que não agradam a Deus. É ou não é? Se você perguntar, por exemplo, para um ladrão ou para um adúltero, por que ele pratica o adultério? Provavelmente ele vai dizer que pratica o adultério porque ele sente uma vontade muito forte de realizar aquele ato. Se você perguntar para um alcoólatra por que ele bebe, e ele vai dizer que bebe porque sente uma vontade muito grande de beber. Se você perguntar para um usuário de drogas, por que ele usa drogas? E ele vai dizer que sente um anseio grande de usar drogas da mesma forma. Se você perguntar para um homossexual, se você perguntar para um ladrão, se você perguntar para um pedófilo, por que eles praticam estas coisas, eles vão dizer que sentem uma vontade muito forte de usar, de praticar algo. Alguns vão chegar ao ponto até de chamar de necessidade. Pastor, eu peco porque eu sinto necessidade. Eu sinto necessidade do álcool. Uma vez eu ouvi um alcoólatra dizer: eu sinto necessidade da droga. Eu sinto necessidade de pegar coisas que não me pertencem. A Bíblia, o que alguém chama de necessidade, a Bíblia vai chamar de desejo. Desejo carnal. Mas nós podemos dizer que o ser humano peca porque ele tem fome e sede de pecado. Mas a outra pergunta que eu faço é: e o que é que essa fome e que essa sede trazem ao ser humano? Será que trazem satisfação? Será que trazem um sentimento de estar farto do pecado? Ele traz um sentimento de saciedade ao ser humano? Provavelmente no momento, sim. No momento existe aquela alegria, aquela euforia, aquele prazer. Mas e depois? O que é que vem depois do pecado? Primeira coisa que vem depois do pecado é a vontade de pecar novamente. E eu diria mais, em um nível ainda mais profundo. Porque o pecado ele não satisfaz aquele que peca. Ele vai exigir ainda mais. Pode prestar atenção.
Alguém começa fazendo algo errado, e com o tempo ele não quer fazer apenas aquilo. Ele quer se aprofundar cada vez mais no pecado. Mesmo que o pecado traga sentimentos ruins e negativos. Se você perguntar para as mesmas pessoas que eu citei, aquelas para as quais nós perguntamos por que elas pecam, e elas respondem que é um desejo muito forte, se nós perguntarmos para elas o que é que elas sentem momentos após o pecado, nós vamos ouvir muitas delas dizerem palavras como tristeza, angústia, depressão, desânimo, vontade de se matar, culpa e um monte de outros sentimentos que não prestam. Então, o que é que nós podemos aprender sobre o pecado? O que é que nós podemos aprender sobre a injustiça, sobre o erro, sobre coisas que não agradam a Deus? Primeiro, que elas não são necessidades. O ser humano pode chamar o pecado de necessidade, mas Deus chama de desejo. Pecado não é necessário. Pecar é uma vontade do ser humano, é uma vontade carnal que nós temos. É que nem desejo de mulher grávida. Existe um mito de que a mulher grávida, quando ela tem um desejo, esse desejo tem que ser satisfeito. Eu quero comer uma abóbora. Aí o marido tem que ir atrás de uma abóbora, seja lá onde for. Por quê? Porque senão o menino nasce com cara de abóbora. Não é um desejo, é uma necessidade. Eu preciso comer abóbora. Precisa nada. Isso é mito. Isso é invenção. Não acontece nada. Já foi provado pela ciência que não acontece absolutamente nada. É uma vontade que a mulher tem, é o desejo que a mulher tem, mas não é uma necessidade. Da mesma forma é o pecado. Se eu não pecar, eu não vou ficar de pé. Se eu não pecar, eu não vou ser feliz. Se eu não pecar, eu não vou ser satisfeito. Se eu não pecar, eu posso até morrer. Morre nada. Pecar não é necessidade, isso é mito, isso é boato. Pecar é desejo. E é um desejo que não satisfaz. Pelo contrário, ele tira algo de você, ele esvazia o meu coração, o teu coração, ele arranca algo da nossa alma, ele tira algo da nossa vida, ele rouba algo do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Assim é o pecado. Então existe uma fome e sede que não nos fartam. Que fome e sede é essa? É a fome e sede de fazer o que não agrada a Deus. Ela existe? Existe. Dentro de todos nós existe uma vontade de pecar. E as áreas vão ser diferentes. Mas todos nós temos desejos pecaminosos. Todos nós temos vontades de fazer algo que não agrada a Deus. Mas o que precisamos entender é que esses desejos não são necessidades. Eles são desejos apenas que podem ser vencidos pelo poder do nosso Senhor. E são desejos que precisam ser vencidos, porque eles fazem mal para mim e para você. Ao invés de nos fartarem, eles nos tornam mais vazios. Quem concorda comigo?
Quem experimenta isso na sua própria vida? Mas a boa notícia é que não existe apenas uma fome e sede que não nos farta. A boa notícia é que existe uma fome e sede que sim, farta o nosso coração. Mateus capítulo 5, verso 6 diz: bem-aventurados. Bem-aventurados significa abençoados. É isso que você quer ser? É isso que eu quero ser. Bem-aventurados, abençoados, os que têm fome e sede, os que têm desejo forte, mas não por qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que farta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Poderíamos resumir fome e sede de justiça como desejo ardente de ver coisas erradas se consertando. Vontade forte de ver coisas injustas se tornando justas. Coisas erradas se tornando direitas. Pessoas se endireitando na presença de Deus. Justiça na Bíblia é o contrário de injustiça. Nós poderíamos resumir assim. Porém, nós não podemos apenas resumir, igreja. Porque se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que essa palavra justiça, ela é usada para vários níveis. A Bíblia fala sobre vários degraus de justiça. Por exemplo, a Bíblia fala sobre justiça legal. E não é um legal joia. Justiça legal aqui é a justiça judicial, justiça do tribunal. É aquela justiça que pune as pessoas certas pelos crimes que elas cometeram. Pastor, Deus se importa com justiça de tribunal? Deus se importa com que criminosos sejam corretamente punidos pelos seus crimes? E a resposta é sim. E a prova para isso é que muitas das leis do Antigo Testamento eram leis sobre como julgar e punir criminosos. Muitas das leis do Velho Testamento são leis sobre crimes. E quem foi que deu as leis do Antigo Testamento? Não foi Moisés, foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus se importa com a justiça legal, a justiça do tribunal, que é uma justiça que deveria punir pessoas pelos seus crimes. Porém, na verdade, não é isso que muitas vezes nós vemos, inclusive aqui no nosso país, que muito nos entristece. Mas não apenas no nosso país, no mundo inteiro nós vemos isso. Nós vemos pessoas inocentes sendo culpadas por crimes que não cometeram, enquanto pessoas culpadas são inocentadas por juízes que fazem o contrário da justiça. Ah, pastor, mas como o senhor mesmo falou, todo mundo é assim. Desde que o mundo é mundo, a justiça é injusta. Parece até uma contradição. A justiça é injusta. Injusta, é verdade. Em muitos momentos a justiça é injusta. Mas nós, como crentes em Cristo, temos que ter fome e sede de justiça. Nós temos que ansiar que a justiça seja feita, inclusive no fórum, inclusive no tribunal, seja lá onde for. Que Deus tenha misericórdia, mas que Deus tenha misericórdia fazendo justiça. Então esse é o primeiro nível de justiça sobre o qual a Bíblia fala. Justiça legal, justiça das leis. Mas a Bíblia também fala de justiça social. Justiça social é a justiça da ação social. E existem muitas ideias erradas sobre isso.
existem ideias tortas sobre ação social. Por exemplo, tem gente que diz assim: o Evangelho é apenas dar de comer a quem tem fome. Tem gente que diz assim: eu só acredito no Evangelho que dá de comer ao faminto, que dá de vestir ao nu, que dá uma casa para quem não tem moradia. Evangelho para mim é só isso. Já tem aqueles do lado oposto que dizem que o crente ele não pode se preocupar com o físico das pessoas, ele tem que se ocupar apenas com o espiritual. É a maior necessidade do homem, é que ele encontre paz com Deus. Então a igreja não pode se meter com a área social, é só do governo. A área social para a igreja não cabe. Essas são duas ideias tortas acerca da justiça social. Por quê? Porque é claro que a igreja não é apenas uma casa de recuperação física. A igreja não é uma ONG que vai agora se esforçar para dar apenas um prato de comida para alguém e pronto. Não! Deus não nos chamou para isso, só para matar a fome física, só para vestir. Não! Porém, por outro lado, nós não podemos ser crentes, nós não podemos ter Deus no nosso coração sem sofrermos com a fome dos outros. Nós não podemos ter Deus no nosso coração e não sofrermos com a escravidão, e não sofrermos com a prisão injusta, e não sofrermos com os problemas físicos das pessoas. Não há como sermos evangélicos e fecharmos os olhos para quem tem fome, para quem tem sede. A igreja deve sim se preocupar com o social. Por isso Deus nos deu tantas instruções sobre a área social na Bíblia. Abra comigo, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Isaías capítulo 58. Deus se importa com o social? Ou será que Deus se importa apenas com o espiritual do ser humano? A igreja deve se preocupar apenas com o espiritual, que as pessoas sejam perdoadas, vão para o céu? Ou a igreja também tem que se importar com a situação social das pessoas? Esse texto responde. Isaías 58, a partir do verso 6 até o verso 12, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Deus falando ao seu povo: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Quando? Quando você se importar com a necessidade física das pessoas também. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quando? Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente,
fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus está fazendo promessas para o seu povo. Se o seu povo olhar para o carente, se o seu povo cuidar do órfão, da viúva, do faminto, Deus derramará bênção sem medida sobre o seu povo. Muito se fala, irmãos, contra o comunismo, contra o socialismo, e com razão. Porque o comunismo matou muitas pessoas, quis tirar Deus, a ideia de Deus da face da terra. Mas o que é que nós, como cristãos, temos feito para que as pessoas vivam melhor? Para que o sofrimento das pessoas diminua? O que é que nós temos feito aqui na Igreja Ágape para ajudar pessoas carentes? Temos feito algo? Temos, mas podemos fazer muito mais. Eu não estou dizendo que o rico é totalmente culpado ou o pobre é totalmente inocente, não. Tem rico que é mais piedoso do que muito pobre. Tem rico que ama a Deus mais do que muito pobre. O que eu estou dizendo é que nós não podemos simplesmente nos conformar com alguém que nasce e morre tendo tanto, enquanto outros nascem e morrem tendo tão pouco. Isso deve sangrar o nosso coração, porque sangra o coração do nosso Deus. Nós temos que fazer algo. Justiça social é fazer algo que estiver ao nosso alcance, para que as coisas sejam mais equilibradas. Lembra da igreja em Jerusalém como era? Quem tinha muito acabava vendendo algo para doar para quem tinha pouco. E não era ninguém obrigando, não era o governo obrigando, não, era o Espírito Santo falando ao coração. Que esse Espírito ele cresça dentro de cada um de nós, porque a justiça social também agrada a Deus. Precisamos ter fome e sede de justiça social. Então já vimos que Deus fala sobre justiça legal, sobre justiça social, mas tem uma que é mais importante do que todas, porque é ela que diz quem vai morar eternamente no céu ou não. É a justiça espiritual. O que é a justiça espiritual, pastor? É aquela que é a mais profunda de todas, porque ela age dentro do ser humano. Ela endireita o coração do ser humano. Ela corrige o caráter do ser humano, fazendo com que ele seja mais parecido com aquilo que Deus quer que ele seja. É quando Deus pega um ser humano torto e começa a endireitar esse ser humano. E de injusto, ele começa a ser justo diante dos homens também, mas principalmente diante de Deus. Justiça espiritual não é aquela justiça que nós aparentamos para as pessoas. Justiça espiritual é aquela que nós temos e que Deus vê que nós temos dentro de nós. É aquela vitória sobre o pecado que Deus vai causando na nossa vida. Cada dia um pouco mais nós vamos nos tornando mais e mais justos aos olhos do nosso Deus. Irmãos, devemos nos preocupar com a justiça legal? Sim. Devemos nos preocupar com a justiça social? Com certeza. Mas a nossa maior fome e sede em relação ao nosso próximo deve ser a justiça espiritual. E sabe quem é que nos dá o maior exemplo disso? É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando certa vez ele está atravessando a cidade de Samaria, é mais ou menos a hora do almoço, os seus discípulos saem para comprar comida. E quando eles voltam, eles encontram Jesus conversando com uma mulher pecadora, com uma mulher perdida.
que era perdida, mas agora foi salva pelo seu Senhor. E quando eles falam, mestre, você ainda não comeu nada, a resposta dele é: uma comida eu tenho para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a vontade daquele que me enviou. Naquele momento existia uma fome, uma sede no coração de Jesus, que era ainda maior do que a fome de alimento e sede de água. Era a fome e sede de ver uma mulher transformada, uma mulher pecadora, se tornando justa aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Certa vez em Romanos capítulo 10, verso 1, ele diz que a boa vontade do seu coração e a sua oração a Deus é para que o seu próprio povo seja salvo. O que é que movia o coração de Paulo? O que é que trazia fartura ao coração de Paulo? Era ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. A mesma fome e sede de Jesus era a fome e sede do apóstolo Paulo. E essa tem que ser a nossa maior fome e sede. É ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. É ver pessoas sendo transformadas, nossos parentes ou não, sendo alcançados e transformados pelo poder do Senhor. Que Deus nos dê essa fome e essa sede de ver uma transformação espiritual, justiça espiritual no coração dos outros. Mas irmãos, sabe onde é que isso deve começar? Nosso desejo inicial não deve ser ver isso no coração dos outros. O nosso desejo inicial deve ser ver isso primeiro no nosso próprio coração. Que tenhamos desejo de ver o nosso coração se tornando cada vez mais justo aos olhos de Deus. O grande apóstolo Paulo fala sobre isso em uma das passagens mais lindas que ele escreveu, que se encontra em Filipenses, capítulo 3. Olha a fome e sede que Paulo tinha de ser transformado pelo poder de Deus, de se tornar uma pessoa cada vez mais justa aos olhos de Deus. O mesmo desejo que nós temos que ter cada vez maior e mais forte no nosso coração. Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 2. Olha o que Paulo escreve: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pessoas apenas religiosas, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, diz Paulo no verso 4. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não a minha, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, é o desejo de Paulo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, você já conseguiu o que você tanto queria, ser a pessoa que você tanto queria? No verso 12 ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quando a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O grande anseio de Paulo era ter a justiça de Deus dentro dele. E essa justiça não estava na lei, não estava nas obras, mas era recebida de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Resumindo então, ter fome e sede de justiça significa ansiar de todo o coração que em todos os lugares e em todas as áreas o pecado seja substituído pela justiça. Desejar que as coisas erradas sejam consertadas, endireitadas, primeiro em mim e também nos outros, e nos tribunais, e na área social, e na área espiritual, e em todas as áreas, e em todos os lugares. É isso que nós ansiamos hoje? É isso que nós buscamos? É isso que nós queremos? Tão forte como a fome por um prato de comida, ou a sede por um copo d'água no dia quente? Deveria ser. Se não está sendo, algo está errado conosco. Se nós não estamos ansiando isso, algo precisa mudar. Pastor, e por que os que têm fome e sede dessas justiças são bem-aventurados? Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa palavra fartos aqui é a mesma palavra que Mateus usa mais na frente, para falar sobre como as pessoas terminaram depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Você lembra? Elas estavam com fome, já era tarde. De repente alguém traz 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica, todos comem e todos saem fartos, todos saem cheios. Isso é a consequência da obra de Deus na nossa vida. Cada vez mais Deus nos enche, cada vez mais Deus nos deixa fartos. Não é como o pecado que cada dia mais arranca algo de nós, cada dia mais rouba a nossa alegria, rouba o nosso ânimo. Não! As coisas de Deus são diferentes. Nós podemos até perder algo, nós podemos até perder 5 pães e 2 peixinhos, mas o que vamos receber em troca é muito maior do que aquilo que nós perdemos com o Senhor. É uma fartura que não acaba, é uma saciedade que não termina. As coisas de Deus não nos causam tristeza, como as coisas do pecado, como uma farra no dia seguinte. As coisas de Deus nos trazem uma vontade ainda maior de servir a Ele. Então, o que eu creio que Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é que aqueles que tiverem fome e sede de justiça de Deus irão encontrar a justiça que estão procurando. E quando encontrarem essa justiça que eles encontrarem, trará fartura, saciedade ao seu coração. Começando já aqui na terra, Deus já começa a fartar o nosso coração aqui na terra. Deus já começa a encher o nosso coração aqui na terra. Quão bom é adorarmos a Deus. Quão bom é lermos a sua palavra e sentir Ele falando conosco. Quão bom é nos ajoelharmos em oração.
Quão bom é estarmos evangelizando alguém, buscando a justiça espiritual de alguém e sentindo o Espírito Santo nos enchendo enquanto nós falamos. Quão bom é louvar ao Senhor e a cada glória que nós elevamos ao céu, mas nós sentimos Deus enchendo o nosso coração de alegria. Quão bom é compartilharmos a palavra de Deus. E quanto mais nós perdemos, mais nós ganhamos. Mais Deus nos farta, mais Deus nos enche, mais Deus nos dá vontade de servir a Ele. Quantos se sentem assim? Pois nós ainda não bebemos uma gota da fartura que Ele está preparando para nós na glória. Esses dias eu vi alguém dizendo que o domingo existe para nos lembrar que o céu é real. E o dia seguinte existe para nos lembrar que nós ainda não estamos lá. Como bom estarmos na presença de Deus. Mas se é bom aqui, multiplique quando nós chegarmos lá. Ele vai olhar para nós e ver a busca que nós tivemos. Inclusive vocês que estão aqui essa noite. Eu costumo dizer que aqueles que vêm para os cultos da semana são os mais consagrados ainda. Porque é bom vir uma vez na semana ao domingo. Tem gente que pode vir mais, mas se satisfaz com uma vez na semana. Mas aqueles que vêm nos cultos da semana é porque eles querem algo mais. Eles querem mais de Deus. Eles querem mais consagração. Eles querem mais oração. Eles querem mais presença de Deus. Então eu comparo vocês aos mais consagrados ainda. E quanto maior a busca, maior a fartura. Fala, Deus. Você quer ser farto? Não corra para o pecado. Corra do pecado. Corra para Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Sempre que nós abrimos a Tua palavra, nós terminamos nos curvando a Ti, agradecidos, Senhor, por ter nos falado a verdade. Senhor, não fala o que nós queremos ouvir. Senhor, fala o que nós precisamos ouvir. E nessa noite o Senhor nos lembrou que existe uma fome e uma sede que não nos saciam. Existe uma fome e uma sede que, ao contrário disso, nos empobrecem, nos esvaziam, nos assassinam. É a fome e sede do pecado. Ninguém nos obriga a pecar. Nós pecamos porque dentro de nós existe uma vontade. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora de nós. Neste momento o Senhor está nos fortalecendo, Senhor, para a luta contra o pecado ao sairmos daqui. Porque as tentações virão, Senhor, a tentação, Senhor, de sair do controle, a tentação, Pai, de fazer o que não deve, de dizer, de pensar, de sentir. Mas ao invés de buscar o pecado, nós estamos saindo daqui essa noite, Pai, dispostos a buscar a justiça do Senhor na nossa vida, e não apenas na nossa vida, mas na vida de quem quer que esteja no nosso caminho. Nós queremos buscar, Senhor,
pelos juízes desta terra, Pai. Que não condenem o inocente, Senhor. Que muitas vezes, Pai, quantos casos nós ouvimos de pais de família trabalhadores sendo presos. Pai, repreende este mal, Senhor. Que tal não aconteça, que haja justiça legal, que haja justiça no tribunal, Pai, que não inocente o culpado, e que principalmente não culpe o inocente, Pai. Nós oramos pela justiça social, Pai. Quantas pessoas neste momento estão com fome daquilo que sobra nas nossas casas, Pai, daquilo que nós jogamos no lixo. Quantas pessoas queriam comer aquilo que nós desperdiçamos. Deus nos perdoa, porque muitas vezes o nosso coração já não dói mais com a dor do outro, Pai. Nos perdoa. Nós queremos ter fome e sede de igualdade, Pai, de pelo menos equilíbrio social, Pai. Começa com oração, mas depois vem um plano, vem um projeto no coração, projeto de uma casa de recuperação, projeto, Pai, de podermos ter um restaurante social, projeto, Senhor, de termos cestas básicas para distribuir ainda mais, Senhor, com quem precisa. Tudo isso começa com desejo no coração, Pai. Acima de tudo, dai-nos desejos, Senhor, por justiça espiritual, começando por nós mesmos, de não queremos continuar vivendo na prática do pecado, não apenas, Senhor, em relação a nós, mas em relação aos nossos, em relação ao próximo, a orar por eles, a jejuar por eles, a clamar por eles, a pregar para eles, Pai. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória, porque nós já sentimos, Senhor, como é bom sermos fartos, e nós queremos que está apenas começando. Algo ainda maior o Senhor está preparando para o teu povo. Muito obrigado. Senhor, contempla neste momento os pedidos, as orações, os clamores, as dores, as angústias de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe como cada um aqui chegou, mas chegou, Pai, te buscando, crendo em Ti. Que o Senhor fortaleça cada um, Pai. Também aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, fortaleça cada um também. Abençoa, Pai, eles também. Pai, muito obrigado. Nos despede agora em paz para os nossos lares, refletindo em tudo isso e principalmente, Pai, praticando em nosso viver. Por tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe. Quarta-feira haverá ciclo de oração aqui na igreja. Quinta-feira, culto de doutrina. Queremos falar sobre eis que vem como ladrão. Esse é o tema da nossa doutrina de quinta-feira. Deus abençoe a todos.